Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira a liturgia fala para a gente que o envio do Filho Jesus por parte de Deus Pai é um ato supremo de amor e misericórdia para com todo o gênero humano. Por isso, acolhamos o Senhor como nosso Salvador, depositando nele toda a nossa esperança. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 18 a 31. Eleazar era um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de venerável aparência. Quiseram obrigá-lo a comer carne de porco, abrindo à força sua boca. Mas ele, preferindo morrer gloriosamente a viver desonrado, caminhou espontaneamente para a tortura da roda, depois de ter cuspido o que lhe haviam posto na boca. Assim, deveriam proceder os que têm a coragem de recusar aquilo que nem para salvar a vida é lícito comer. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, que conheciam Eleazar desde muito tempo, chamaram-no à parte e insistiram para que mandasse trazer carnes cujo uso lhes era permitido e que ele mesmo tivesse preparado. Apenas fingisse comer carnes provenientes do sacrifício, conforme o rei ordenara. Agindo assim, evitaria a morte, aproveitando esta oportunidade que lhe davam em consideração a velha amizade. Mas ele tomou uma nobre resolução digna da sua idade, digna do prestígio de sua velhice, dos seus cabelos embranquecidos com honra e da vida sem mancha que levara desde a infância. Uma resolução digna, sobretudo, da santa legislação instituída pelo próprio Deus. E respondeu corretamente, dizendo que o mandassem logo para a mansão dos mortos. E acrescentou: usar desse fingimento seria indigno da nossa idade. Muitos jovens ficariam convencidos de que Eleazar, aos 90 anos, adotou as normas de vida dos estrangeiros. Seriam enganados por mim por causa do fingimento que eu usaria para salvar um breve resto de vida. De minha parte, eu atrairia sobre minha velhice a vergonha e a desonra. E ainda que escapasse por um momento ao castigo dos homens, eu não poderia, nem vivo nem morto, fugir das mãos do Todo-Poderoso. Se, pelo contrário, eu agora renunciar corajosamente a esta vida, vou mostrar-me digno de minha velhice, e deixarei aos jovens o nobre exemplo de como se deve morrer, com entusiasmo e generosidade, pelas vulneráveis e santas leis. Ditas essas palavras, caminhou logo para o suplício. Os que o conduziam transformaram em brutalidade e benevolência manifestada pouco antes e consideraram loucas as palavras que ele acabara de dizer. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria, por causa do temor que eu tenho. Assim, Eleazar partiu desta vida. Com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação. Então, na primeira leitura do segundo livro dos Macabeus, vemos a continuação do doloroso processo que paganizaria o povo de Deus. Hoje, a ênfase está no resistente personagem Eleazar, ancião e doutor da lei. Ele prefere a morte a ferir a aliança firmada com Deus. Seu martírio foi um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa,
porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, no Evangelho de hoje, estamos diante da cena de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Qualquer cobrador de impostos publicano era considerado um grande pecador. Ele, porém, procurou ver quem era Jesus. Zaqueu estava como que cego, pois seus pecados o impediam de avistar a salvação. Mas sua fé expressa tanto no ato de subir na figueira para ver Jesus passar, quanto de se desapegar a seus bens materiais, garante-lhe a salvação, diz o Senhor. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. O texto de hoje se passa logo depois da cura do cego, que foi o evangelho de ontem, indicando-nos que Zaqueu foi curado da cegueira do mal que impede a fé. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.